Shalom, shalom, bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Bendito é o nosso Senhor Deus e Pai, que nos cuida, que nos protege, que nos dá a vida. Aleluia. Obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais um amanhecer. Obrigada, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Toma o seu lugar de honra nesse ministério, Senhor. Organiza todas as coisas que precisam ser organizadas. Nós te damos liberdade. Shalom, shalom, Terezinha. Shalom, Nazica. Glória a Deus por mais um dia. Como que vocês estão? Como que vocês estão? Que a nossa semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Shalom, Ana. Shalom, Dani. Aleluia, obrigada, Jesus. Deus tem sido tão bom, tão misericordioso. Ele tem restaurado as nossas forças. Na medida em que nós buscamos a presença dEle, que nós nos entregamos ao Senhor, Ele tem nos restaurado, não é verdade? Shalom, Dilma. Shalom, Sara. Sejam todos bem-vindos. Esse lugar é onde nós nos encontramos com o Senhor, onde nós estudamos a palavra, onde nós oramos em unidade, né? Reunidos em nome de Jesus. É onde nós decidimos tirar o nosso tempo para estar na presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus hoje, ainda dentro do mês onde nós estamos buscando perseverar na presença do Senhor, buscando forças na presença do Senhor, diz para nós em Romanos 8, 25 assim: mas se esperamos o que ainda não temos, aguardamos pacientemente. E é assim que nós vivemos todos os dias. Se você pode, abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 25, para você grifar e saber o que o Senhor diz. Ele diz assim na tradução da NTLH: porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Isso cabe para nós em todas as áreas da nossa vida, né? Se nos falta esperança, mesmo se ainda não estamos vendo, nós precisamos continuar esperando. Precisamos esperar com paciência, se é o prover, se é o milagre, se é a restauração da saúde. Tudo aquilo que nós decidimos confiar nas mãos do Senhor, nós precisamos esperar com paciência, entendendo que não é no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus. Não é na hora em que nós queremos, é na hora que o Senhor determina que seja na nossa vida. Amém? Obrigada, meu Deus. Eu desejo que todos nós tenhamos um dia abençoado, um dia transbordante na presença do Senhor, um dia onde o Espírito Santo possa nos conduzir ainda mais que ontem. Por que ainda mais que ontem? Porque quando nós nos entregamos mais hoje do que ontem, nós estamos confiando mais, entregando mais, tirando mais o controle das nossas mãos, entregando o controle nas mãos do Senhor. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Todo dia, cada dia mais. Entregar mais, confiar mais. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos bem. Estamos na presença do Senhor, vivendo o que Ele tem pedido para que a gente viva e para que a gente busque. Assim como diz hoje o versículo de hoje, esperando pacientemente, aguardando com paciência tudo aquilo que nós ainda não estamos vendo, mas nós cremos sem duvidar que o Senhor fará na nossa vida. Amém? É assim que nós precisamos viver. Vamos orar antes de fazermos o estudo de hoje? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor e declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor. Senhor meu Deus, esse ministério é do Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de falar com todos nós nessa manhã, da maneira que o Senhor nos traz para nos exortar, para nos corrigir, para nos alinhar e nos trazer uma visão de reino onde o Senhor reina, onde o Senhor governa e cuida de todos nós. O Senhor tem liberdade para nos conduzir durante todo o dia de hoje. O Senhor tem liberdade de nos corrigir quando necessário, nos chamar para mais perto. E o desejo do nosso coração é que nós possamos estar vivos, alicerçados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, meu Deus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, conscientes e inconscientes, o que nós não nos lembramos, mas o Senhor sabe. Nós te pedimos perdão, meu Deus, por todas as decisões erradas, por todas as decisões precipitadas. Nós te pedimos perdão por tudo aquilo que nos afastou do Senhor ou que entristeceu o teu coração, Pai. Nós te amamos, nós amamos Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, a quem daremos honra e glória todos os dias da nossa vida. Jesus, nós não nos esquecemos do que o Senhor fez por nós e nunca nos esqueceremos. Nós te daremos graças até o Senhor voltar para nos buscar e depois por toda a eternidade. Que a nossa alma seja rendida a Ti todos os dias. Que a nossa alma se cale diante da Tua grandeza. Que o nosso espírito domine todo o nosso ser. Dai-nos sensibilidade, Senhor, à Tua voz, sensibilidade à Tua presença. Cobre-nos com o Teu manto de invisibilidade, enquanto o Senhor nos forja, enquanto o Senhor nos molda para aquilo que o Senhor tem para colocar sobre nós, diante das Tuas promessas. É isso que eu oro e declaro, Pai, pedindo para que o Senhor fale com todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos ler junto o Salmo 114, uma palavra que o Senhor nos traz, que diz claramente para nós a posição de quando Deus entra em cena. Seria essa colocação, a saída do povo do Egito e quando Deus entra em cena. Então, Salmo 114, ele relembra a saída do povo de Israel do Egito e mostra como toda a criação reage diante da presença de Deus. A criação, ela tem que se curvar diante da grandeza de Deus. Ela tem que render graças ao Senhor, né? É um salmo curto, mas é um salmo forte, porque transmite para nós exatamente quando Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta, tudo aquilo que parecia impossível começa a se mover, começa a se movimentar, tanto no mundo espiritual como no mundo natural. Amém? Então vamos ler junto o versículo 1, que diz assim para nós: Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus e Israel ficou sendo a sua propriedade. Então aqui nós vemos que aqui o salmista, ele começa lembrando Êxodo, o livro de Êxodo. Israel havia vivido muitos anos em escravidão no Egito. Nós sabemos disso. Então, humanamente, parecia improvável e parecia impossível que aquele povo conseguisse sair debaixo do domínio de Faraó. Era essa a visão. Um povo escravo, um povo totalmente escravizado, judiado ali pelos soldados do Faraó, a mando do Faraó, um povo que sofria muito. Então, é como se
humanamente os olhos não vissem saída, mas Deus interveio. Deus veio e interveio naquele tempo, onde o povo ali estava sendo escravo no Egito. Então, aqui quando diz que aqui a linguagem da terra estrangeira, né, do povo na terra estrangeira, reforça que Israel estava vivendo numa terra alheia, estava vivendo numa terra que não pertencia a eles. Eles estavam sob o domínio de outra nação. Então, existem momentos, é verdade que existem muitos momentos em que nós podemos nos sentir presos em alguma situação, nós podemos nos sentir presos a determinadas pessoas, a determinados lugares que parecem ser maiores do que nós, assim como o povo nesse tempo. Né? Pode ser, o que isso pode ser na sua vida? Pode ser um momento difícil, pode ser um problema antigo, pode ser uma opressão emocional que você está passando, né? Que você pode estar passando, ou uma situação financeira, uma luta familiar. Tudo isso pode fazer você se sentir exatamente como o povo aqui no Egito, preso, escravizado, sem conseguir enxergar a saída, sem ter visão de um futuro livre, liberto daquela opressão. E aqui esse Salmo 114, já logo no início, ele começa nos lembrando que Deus é capaz de tirar o seu povo de lugares onde ele não conseguiria sair sozinho. Então, nessa manhã, Deus veio te dizer que ele pode te tirar, e ele é capaz de te tirar de lugares onde sozinho você não consegue sair. Pelas suas próprias forças você não é capaz de se libertar. Mas Deus pode, porque Ele é soberano e o poder dele está acima de todo o poder dessa terra. Entenda isso. O versículo 2 disse que Judá se tornou o povo escolhido de Deus e Israel fez o quê? O que aconteceu com Israel? Ele ficou sendo a sua propriedade. Então, depois de tirar Israel do Egito, Deus passa então a habitar de maneira especial no meio do povo. Assim diz as Escrituras, de maneira especial, trazendo que a presença de Deus, então, é um santuário, né? Ali, o povo escolhido, em algumas traduções diz propriedade, outros diz santuário, né? Israel ficou como sendo o seu santuário, a sua propriedade. Significa que a presença de Deus está ali, que a presença de Deus se manifesta naquele lugar. Essa é a tradução da palavra. E também fala sobre o domínio de Deus. Deus domina todos os povos, todas as terras. Tudo está no domínio de Deus. Deus tem o domínio sobre todas as coisas e nós temos visto isso todo o tempo. A palavra de Deus nos revela que Deus é o comandante, é o governador e o domínio de todas as coisas é dele. Ou seja, Israel não foi apenas liberto do Egito. Ele não foi só liberto do Egito. Ele foi libertado para pertencer a Deus. Entende? Essa verdade ela é muito importante para nós, esse conhecimento, porque Deus não nos liberta só de alguma coisa, Ele nos liberta para alguma coisa. Quando Deus te liberta, é para que um propósito maior venha sobre a sua vida por vontade dEle e que você viva aquele propósito. Então, muitas vezes, Deus te liberta de cativeiros, vamos dar um exemplo, cativeiros das finanças. Deus te tira do cativeiro financeiro, te traz a vitória, te resgata daquela quebra, daquela falência. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e você leve isso a outras pessoas. Então Deus não só te libertou daquela área, Ele levantou você para que você, através de um propósito, também liberte outras pessoas pelo nome santo de Jesus Cristo. Entende? O Senhor te dá autoridade, porque você tem propriedade para falar daquele assunto. Da mesma forma, você pode ser liberto da área sexual, que é a oração que nós temos feito toda madrugada, já há mais de 10 dias. Nós estamos orando pela libertação na área sexual de todos, tanto dos que estão dentro do propósito, como de todo o Brasil. Nós estamos clamando por essa libertação, que é um dos cativeiros mais pesados, que mais prendem pessoas, tanto homens como mulheres. Porque o cativeiro na área sexual, ele alimenta os demônios.
Os demônios, eles precisam dessa energia do pecado, do sexo, para se manterem, entende? Então, quando você é liberto nessa área, nesse segmento, né, dessa cadeia, você tem ali autoridade, você tem propriedade para falar do assunto, porque um dia você já esteve preso e hoje você não está mais. Então você se levanta como intercessora, né, como guerreira de Cristo ali, como soldado de Cristo, para guerrear contra esses demônios e libertar outras pessoas, levar o conhecimento para outras pessoas do que é viver nesse cativeiro e o quão maravilhoso é ser liberto desse lugar. Entende? Então Deus não só te liberta de alguma coisa, Ele te liberta para alguma coisa, Ele vai sempre te libertar para algo, entende? Ele tira você de antigos caminhos para você viver debaixo do governo dele. É isso que o Evangelho nos ensina. A libertação sem a transformação não é o objetivo final, porque o objetivo final de toda libertação é a transformação. Entende? É a transformação de vida, é sair daquele mar de lama, é sair daquele lodo, entende? Toda libertação passa pela transformação quando você sai do cativeiro, e isso é muito lindo. Então Deus, Ele quer ser o centro da tua vida. A libertação sem transformação não é o objetivo final. E Deus, sendo nosso Pai, Ele quer ocupar o centro da tua vida. Ele quer ser a tua força, a tua luz, a tua direção. Ele quer ser aquele que te dá o caminho, que te mostra a verdade. Entende? É isso que nós precisamos entender. E por isso que diz que quanto mais nós conhecemos a palavra, mais a palavra nos liberta. A palavra nos liberta o tempo todo. Quando o diabo vem tentando te enganar, ele não consegue te enganar mais. Por quê? Porque você conhece a palavra. E você sabe que quando ele diz alguma coisa que não é coerente com a verdade que Deus te traz, você já rapidamente repreende. Você repreende Satanás e seus demônios. Por quê? Porque você sabe, você tem discernimento. É para isso que Deus quer te libertar. Entende? Deus quer libertar você de todo o cativeiro. Deus quer tirar você de todo o cativeiro espiritual, de todas as áreas da sua vida. Mas Ele quer fazer isso porque Ele quer te dar um caminho novo, uma direção nova. Ele quer usar você como instrumento do reino. Entende? Assim como o povo aqui de Israel se tornou ali a propriedade, lugar santo, lugar de testemunho. E o versículo 3 diz que o Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. Então veja só, o poder e a presença de Deus. O que faz? Aqui existe uma linguagem poética do salmista. O mar lembra o Mar Vermelho, não é? Que se abriu durante a saída do Egito. E o Jordão lembra o rio que também se abriu quando Israel entrou na terra prometida. Então aqui o salmista, ele fala para nós como se as águas tivessem visto Deus e recuado. As águas se recuaram diante do poder de Deus, diante da presença manifesta do Senhor. Entende? Veja que todos os dias... Deixa eu ver o que aconteceu. Foi pro meu celular, por isso que aumentou. Obrigada. Colocou mel pra mim? Obrigada. O celular puxou a música, por isso que aumentou. Tá bom o som agora? O volume, quer dizer? Eu abaixei. Vê pra mim, fazendo um favor. Fala pra mim como que tá. Pra eu regular, porque senão fica ruim pra vocês ouvir. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos continuar então? Então aqui o versículo 3 e 4 traz para nós que... Obrigada.
que tudo aquilo que é da criação de Deus se rende, se curva, se submete à presença e ao poder dele. Amém? Então, o povo não tinha poder para abrir o mar. O povo não tem esse poder. Somente Deus tem. A presença do Pai. Entende? Tinha esse poder. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu selo todo o aparelho transmissor e receptor e selo a internet com o sangue do Cordeiro. Declaro que nenhum poder das trevas é maior do que o poder e a autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Eu selo a transmissão desse estudo do dia de hoje com o sangue do Cordeiro e corto todo fio de todo bruxo que está em projeção astral, tentando atrapalhar ou interferir o estudo dessa manhã. Em nome de Jesus, eu chamo o exército de anjos de guerra do Senhor a estarem presentes nessa hora, em nome de Jesus. E peço ao Senhor, meu Deus e Pai, que entre nessa guerra, aonde nós não entramos, aonde nós não podemos entrar, mas o Senhor entra com o teu exército de milhares e milhares de anjos de guerra, em nome de Jesus. O estudo desse ministério é para que o nome do Senhor seja glorificado e os seus filhos sejam libertos de todo o cativeiro. Assim eu oro e declaro, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Vocês entendem que quando a gente começa a liberar chaves poderosas que libertam as pessoas de cativeiros, principalmente cativeiros da área sexual, os demônios se levantam porque eles não querem que vocês saibam, que vocês se libertem, para que vocês libertem outras pessoas. Mas quando nós temos o conhecimento, nós usamos das armas que Deus nos concede usar. E o demônio perde. Porque a palavra de Deus diz que no final o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde lá já estará os monstros e os falsos profetas, e eles sofrerão tormento por toda a eternidade. Em nome de Jesus, é isso que a palavra diz. Amém? Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Por isso nós precisamos entender que o reino das trevas não brinca. Por isso nós também não podemos brincar. Não é hora mais de brincar. É hora de se levantar, de se manter em santidade e viver hoje, guardando a nossa salvação, porque nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Entende? São ataques, né? São ataques, Milene. Ataques noturnos que os demônios tentam nos calar, até mesmo matar. O objetivo deles é esse. Eles não têm outro objetivo que não seja tentar nos paralisar ou nos calar e até mesmo matar. Por isso nós precisamos viver vigilantes na verdade da palavra e entender que o que nós mais precisamos é da presença de Deus, porque a presença de Deus, como diz aqui, faz todo o joelho se dobrar, faz toda a criação dele recuar, entende? A guerra espiritual, ela existe o tempo todo. O que nós precisamos entender é se nós estamos na guerra, que nós estamos prontos para guerrear. Nós precisamos entender se nós estamos preparados para entrar no nível de batalha que nós estamos entrando. Por isso, quando nós vamos entrar na oração da madrugada, nós precisamos ouvir em concordância, entende? Nós precisamos ter conhecimento e discernimento de tudo aquilo que está sendo declarado, em nome de Jesus. Nós não podemos entrar em batalhas, em guerras que o Senhor não pediu para que a gente entre. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu falei aqui que nós vamos começar a orar pelos nossos inimigos, né? Nós vamos começar a orar pelos nossos inimigos. Só que antes de entrar nessa guerra,
Antes de entrar com vocês nessa guerra, porque a hora que eu entrar com vocês, eu vou estar entrando em guerra por todos os inimigos de vocês, certo? Eu já entrei antes, pelos meus inimigos e pelos inimigos da minha família. O que é isso? Por que eu fiz isso? Porque quando eu entro em guerra pelos meus inimigos e pelos inimigos da minha família, família é quem mora em casa, tá bom? Quem mora na minha casa. Eu estou colocando uma armadura e ali tomando força e reforçando ela a cada oração para que ela seja grossa contra os inimigos, para que eu entre na guerra por vocês. Eu não vou entrar na guerra por vocês sem antes estar fortalecida nesse quesito pelos inimigos, entende? Isso é maturidade, preparação espiritual, sabedoria divina. Então, antes de você entrar na guerra de qualquer pessoa, primeiro você tem que saber se Deus quer que você vai, entende? E antes de ir, você precisa se preparar, se revestir, entende? Para que você não entre em lugares onde você não está preparado para entrar. Então, aqui, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos nos submeter à presença de Deus e à soberania dele. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o que os nossos olhos veem que não é impossível, para Deus tudo é possível. E quem está nesse jejum está sentindo, sim, né? Um peso maior, uma carga um pouco mais pesada, né? O que nós precisamos declarar? O inimigo não vai vencer, ele não vai vencer, ele não vai me parar, né? A gente tem que falar, você não vai me parar, Satanás, você não vai me fazer desistir, eu vou te lembrar o teu fim. Então lê Apocalipse 20:10 para ele, quantas vezes precisar, ele vai fugir de você, porque você vai estar lembrando o fim dele e ele vai saber que você já sabe, então ele vai procurar outra pessoa, entende? O que nós precisamos fazer quando Satanás usa outras pessoas para nos ferir? Nos calar. O silêncio demonstra sabedoria. Nos calar e nos levantar. Quando o diabo usa alguém para me ferir ou para me atacar, eu falo, ele é burro, ele é muito burro. Eu falo, você é muito burro. Porque quanto mais você me ataca, mais para Deus eu vou. Quanto mais você me ataca, mais forte é o meu jejum. Quanto mais o diabo me ataca, mais eu busco uma vida de santidade. Entende? Então é sobre isso. Se mantenha na presença. E não deixe que nada te distraia. E se você cair, se levanta. Chama Deus para te ajudar. O Senhor te levanta, tá bom? Então, como nós vimos aqui, o povo não tinha poder para abrir o mar, mas Deus abriu. Então, nem toda barreira precisa ser vencida pela tua força, porque não vai ser. Tem barreiras que não vão ser vencidas pela tua força ou porque você sabe fazer. É Deus quem vai vencer. Existem situações que nós precisamos fazer a nossa parte, sim, mas nós precisamos reconhecer que somente Deus pode abrir determinado caminho. A gente não tem como fazer aquilo que só Deus faz. E o versículo 4 diz que os montes e as colinas saltavam. Mais uma vez, é uma linguagem poética aqui do salmista. Os montes representam o que para nós? Aquilo que é grande, que é muito grande, que é alto, não é? Então ele traz aqui que os montes parecem se mover diante da presença de Deus. A presença de Deus é tão maravilhosa que ele traz a imagem que os montes se movimentam. Então, provavelmente existe aqui uma lembrança do Monte Sinai, que tremeu quando Deus se manifestou. A palavra de Deus diz que o Monte Sinai tremeu com a manifestação da presença de Deus. Então, aquilo que parece imóvel para nós, para Deus não é. Entende? Para Deus não é. Há situações que nós observamos e pensamos que isso nunca vai mudar, mas é mentira, porque para Deus tudo muda. Ele muda o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele tem poder para todas as coisas, entende? Então, o obstáculo ele pode ser grande para você, mas ele não é grande para Deus. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem colocado Deus no centro da sua vida?
Entende? O versículo 5 diz que aconteceu, ó mar, para que fugisse assim, né? O salmista pergunta: o que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Então, aqui o salmista faz perguntas para o mar e para o Rio Jordão. A resposta começa a aparecer nos próximos versículos. Não foi porque Israel era poderoso, não foi por isso. Foi porque Deus estava presente. Deus estava presente. E onde Deus está presente, não tem criação que não se renda, que não se curve diante da glória dele. A vitória não é nossa, a vitória é de Cristo. E se nós estamos com Cristo, aí sim nós somos vitoriosos. Israel não venceu porque era mais forte do que o Egito. Israel venceu porque Deus estava agindo. É isso que a palavra nos ensina. Isso produz em nós humildade. A nossa confiança não está na nossa força, ela está na presença de Deus, o nosso Senhor. E o versículo 6 diz assim: ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Aqui ele continua perguntando por que a natureza reage dessa maneira. O mar, o rio, os montes, as colinas, elas estão sendo apresentadas como se conhecessem a autoridade de Deus. Entende? Então, toda a criação reconhece aquilo que muitas vezes nós esquecemos. Deus é soberano. A criação não se esquece que Deus é soberano, mas nós esquecemos muitas vezes que Ele é soberano. Existem momentos em que nós tratamos Deus como se fosse apenas alguém a quem a gente recorre quando nós estamos com dificuldade. E nós não podemos olhar Deus assim, dessa forma, recorrer a Ele só quando nós estamos com dificuldade. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o que nos protege verdadeiramente. O versículo 7 diz: trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de águas. Veja, a criação se estremece na presença de Deus. A criação se rende, se curva. Aqui nós encontramos as respostas das perguntas anteriores. Por que o mar fugiu? Por que o Jordão retrocedeu? Por que os montes tremeram? Por causa da presença do Senhor. Por causa da presença gloriosa, manifesta de Deus. Entende que o centro desse salmo não é o mar, nem o Rio Jordão, nem os montes, nem as colinas. É a presença de Deus. Aqui traz para nós o que a presença de Deus faz quando ela chega, aonde ela está. Às vezes nós ficamos tão concentrados nos obstáculos que nós nos esquecemos de olhar para Deus. E nós não podemos nos esquecer de olhar para Deus. Nós precisamos olhar mais para o Senhor, olhar mais para o céu e menos para o problema. Levantar os nossos olhos e olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós vemos o problema, nós vemos a dificuldade, a porta fechada, a montanha. Os nossos olhos vê tudo isso. Mas o salmista, ele mudou o nosso foco. Ele está te ensinando a mudar o foco nessa hora. Olhe para quem está presente. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. É Ele que te traz o que você precisa. A segurança, a proteção, a força, o movimento que você não está conseguindo fazer. É Ele quem faz. O tamanho da dificuldade precisa ser comparado não com a tua força, mas com a grandeza de Deus. E não há nada maior do que Deus. Então, qualquer problema, dificuldade é pequeno perto do que Deus é, do que Deus representa. Entende? O versículo 8, quando ele fala que Deus faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em águas, humanamente isso é contrário à lógica, não é? É contrário à lógica humana.
Porque aqui, esse versículo está lembrando quando Deus fez sair água da rocha no meio do deserto. Ele fez sair água para o povo beber. Pedra não produz água. Mas Deus fez surgir provisão onde ninguém esperava. Porque Ele é Deus. E Ele queria que o povo visse que Ele estava ali. Que Ele estava ali presente, que Ele estava cuidando, que Ele estava trazendo a água. Deus não está limitado às fontes que nós conseguimos enxergar. Entenda isso. Ele vai além. Ele vai muito além. Deus, Ele já preparou a situação difícil que você está passando para que você saia dela. Já existem as estratégias. Você só precisa buscar. Você precisa acessar. Deixar Deus te mostrar e agir. Parar de querer fazer as coisas do seu jeito, na sua força. Entende? Só Deus pode abrir uma porta que você está esperando. Porque você sabe que se você abrir a força, essa porta ela pode ser aberta antes do tempo e pode não ser bom. Deus pode usar uma pessoa inesperada para trazer resposta diante daquilo que você está esperando dele. Deus usa quem Ele quer. Deus usa... Eu já vi Deus usar animais de estimação para ensinar as pessoas que Deus age através dos animais. Entende? Que é preciso parar, observar o quanto a criação de Deus é linda. E isso é tão lindo porque eu tenho visto ovelhas desse ministério admirar mais a natureza, as coisas de Deus. Esse final de semana eu passei um pouquinho mais com 2 ovelhas do ministério e ali eu fui vendo o comportamento, a atitude e eu falei obrigado, Jesus, porque o Senhor plantou a semente do amor da tua criação, de ver o contemplar das flores, da folha, do orvalho na grama, né? É sobre isso. É entender que Deus pode usar o tempo, a criação e pessoas para nos tratar, para nos curar, para nos forjar. Entende? Deus pode trazer uma situação diferente daquilo que nós imaginamos. Como a rocha que parecia ser o último lugar de onde saía a água e saiu, é justamente dali que Deus fez surgir a provisão. Então Deus pode fazer surgir a provisão, a resposta daquilo que você precisa, através de lugares, de pessoas que você jamais imaginaria. Deus faz, Ele usa, Ele toca no coração das pessoas. Ele tem esse poder de tocar no coração das pessoas, de trazer a transformação e principalmente a vida aonde já estava morto. Deus tem esse poder de trazer vida aonde já não havia vida mais. Aleluia, é verdade, irmão. A palavra nos diz que o Senhor usou a mula para falar com aquele homem, para que ele não insistisse no caminho que ele não deveria ir. Deus é assim. Ele usa pessoas, Ele usa os da nossa casa e os que não são da nossa casa para falar com a gente. Existe uma sequência de ensino aqui nesses salmos para nós. Os salmos começam dizendo que Deus tirou o povo do Egito e depois disse que Deus habita no meio do povo. Deus habitou no meio do povo e Ele habita entre o povo dele até hoje. Mostrou para nós que o mar se abriu, o Jordão recuou e os montes tremeram e a rocha produziu água.
Tudo acontece por causa de uma realidade, de uma verdade, a presença de Deus. A presença de Deus libertou o povo do Egito, fez com que Deus habitasse no meio deles. O mar se abriu, o rio recuou, os montes tremeram e a rocha produziu água. Esse salmo nos mostra que a presença de Deus, nosso Pai, o Senhor poderoso, liberta, abre os caminhos, remove os obstáculos e traz toda a provisão necessária. Esse é o teu Deus, esse é o teu Pai. Ele te liberta dos cativeiros, ele te liberta da escravidão. Ele abre os caminhos e te mostra os caminhos que você deve seguir, removendo todos os obstáculos do caminho. Se você vai pelos caminhos que o Senhor determina, o próprio Deus tira os obstáculos do seu caminho e provê, traz toda a provisão que você precisa. Então, às vezes, você está encontrando muitos obstáculos no seu caminho, muitos, e esses obstáculos não estão sendo tirados porque pode ser que você esteja por caminhos que Deus não pediu para você ir. Você pode estar indo por caminhos aonde o Pai não escolheu para você. Por isso essa peleja, por isso tanta dificuldade, por isso tanto entrave, sabe? Nós precisamos entender que quando Deus dá o caminho, Ele tira os obstáculos, Ele nos liberta, Ele nos protege de todos os ataques do inimigo. Gente, viver com Deus é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Quanto mais você conhece Deus, mais paz você tem, porque você tem certeza de todas as promessas. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você vive a vida que Ele te chama para viver, mais paz você tem. Não tem outra palavra para eu te dizer. Sabe por quê? Porque a paz te coloca em todos os lugares onde você sabe que você tem que estar. A paz te dá sabedoria para você trabalhar, para você cuidar da sua família. A paz te traz direção, te traz domínio próprio. Quando você tem paz, você consegue discernir o que Deus te pede. Entende que esse salmo ele nos coloca em primeiro que não existe escravidão maior do que o poder de Deus para te libertar. O poder de Deus é grande e pode te libertar de todos os cativeiros. Entende? Segundo, não existe mar grande demais para Deus abrir um caminho. Ele abre o caminho aonde Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele é poderoso e soberano. Ai, desculpa. Obrigada. Deus te abençoe. Deus é soberano. Deus é poderoso e Ele abre o caminho aonde Ele quiser para você passar, se estiver dentro dos propósitos dEle. Ele abre, Ele faz, porque Ele é Deus e Ele é poderoso. Não existe montanha tão firme que não possa se mover diante dEle. Não existe deserto onde Deus seja incapaz de trazer provisão. Eu creio sem duvidar de toda a palavra de Deus. Eu creio sem duvidar de tudo que está escrito na Bíblia. E às vezes quando vem um tempo difícil, eu oro na palavra, declarando sem duvidar que se Deus trouxe, se Deus fez para aquele povo, Ele fará também sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Entende? Não sei da onde, não sabemos da onde vem e nem como vai chegar, mas essa preocupação não cabe a nós. É Deus quem faz, é Deus quem provê, é Ele que entra com providência. Entende? Existe algo muito importante que nós precisamos entender. Nós não devemos buscar só aquilo que a presença de Deus pode fazer. Não faça isso. Não busque Deus só pelo que Ele pode fazer.
Busque o próprio Deus para habitar em você o tempo todo, no dia bom, no dia mau, no dia de abundância, no dia de escassez, no dia de alegria, no dia de tristeza. Permita que Deus habite em você o tempo todo, porque o centro desse salmo não está nos milagres. O centro desse salmo, ele está em Deus, no próprio Deus, entende? O centro desse salmo está naquele que faz os milagres, e aquele que faz os milagres é o Senhor nosso Deus. Nós devemos estar com Deus o tempo todo, todos os dias, e não só buscar por Ele nos dias difíceis. Se você deixar para buscar Deus nos dias difíceis, tudo fica mais difícil para você, tudo fica sufocante, entende? Vai te sufocar, as dificuldades vão te sufocar. É diferente de quando você já está com Deus e vem uma dificuldade, rapidamente você se lembra de quem Deus é e de todas as promessas. Então você se sente forte, você pode até se abalar. Lembra? Os cedros dos Monte Líbanos criam raízes profundas, eles são altos, o vento pode até balançar, mas não tomba. É assim quando nós caminhamos com Deus todo o tempo. Nós estamos firmados na rocha da verdade que é Cristo. Então a dificuldade ela pode vir, ela pode chegar, você pode até se abalar, mas você não vai tombar, você não vai cair. Por quê? Porque você está forte, porque você está fortalecido na rocha, entende? Esse salmo nos convida a fazer uma pergunta. Como eu vou conseguir resolver isso, né? Você às vezes pode se perguntar muitas vezes, como eu vou conseguir resolver isso? Mas a pergunta não é assim, como eu vou conseguir resolver? Porque eu sozinha não consigo resolver nada. Se eu for deixar pela minha vontade de eu resolver as coisas, na maioria das vezes vai dar tudo errado. Entende isso? Nós precisamos perguntar o que pode acontecer quando Deus entra nessa situação. Entende? O que pode acontecer quando Deus entra nessa situação. Então, se você está passando um tempo difícil, de dúvidas, de incertezas, de escassez, seja qual for a sua dificuldade, coloca assim: meu Deus, o que pode acontecer se o Senhor entrar nessa situação? Nem eu posso imaginar. Então vem, toma o seu lugar de honra na minha vida. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Mas não me deixe nunca mais sair da tua presença. Me chama para mais perto. Me exorta quando for necessário. Me corrige, Senhor. Eu quero ser corrigida. Nós precisamos declarar isso ao Senhor. Nós precisamos dar essa liberdade para o Pai tomar esse lugar de honra na nossa vida. Israel tinha um mar pela frente e o faraó atrás, gente, entende isso? O povo de Israel tinha um mar na frente como obstáculo e atrás vinha faraó com seus soldados para atacar eles e matar eles. Não havia uma solução humanamente evidente ali, entende? Mas Deus abriu o caminho onde não tinha caminho. Então talvez hoje exista uma situação na sua vida que pareça uma rocha dura, seca, sem possibilidade. Mas lembra desse último versículo? Deus transforma as pedras em fontes de águas. É o que está escrito. Isso significa que aquilo que parece encerrado para você ainda pode estar cheio de possibilidades na mão de Deus. Está encerrado para você diante dos seus olhos, porque os seus olhos enxergam aquilo que é limitado. Mas Deus não. Deus não tem limite. Então, quando a presença de Deus entra em cena, até aquilo que parecia imóvel precisa reconhecer a sua autoridade, como a pedra, como as montanhas, que parece ser imóvel. Diante de Deus, treme, estremece, tem que se mexer, tem que produzir algo, porque a grandeza de Deus é soberana sobre toda a sua criação. Amém? Aleluia! E você viu aquela plantinha que eu postei foto depois que eu falei?
Você achou ela por aí? Que muitos falam que arrancam, né? Que é uma erva daninha que nasce no meio da grama. Você viu ela por aí depois que eu falei dela? Tão pequenininha. Existe ela vermelha, meio pink, né? E tem ela lilás. Esses dias eu vi uma lilás. Uma não, várias até. Lá na grama da casa da minha mãe. E aí você olha ela e jamais imagina que ela tem aqueles gominhos por dentro. Tão perfeito. Deus maravilhoso. Que o Senhor venha ser o centro da sua vida. Entende que se você não der o centro da sua vida para Deus, são os demônios quem vai tomar o centro da tua vida. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu tenho certeza que diante de todas as dificuldades, diante de todas as dores, é o amor de Deus que você clama. É pelo amor do Senhor que você clama, que você precisa. Deus te lava de toda vergonha, de toda culpa. É só você se render diante dele e se apresentar em humildade, em rendição. A coisa mais linda que tem é nós entendermos que nós somos criatura diante do Criador e nós precisamos nos render diante dele. Nós precisamos descansar quando nós estivermos cansados, porque se nós não descansarmos, se você não descansar quando você estiver cansado, o cansaço te leva em um nível de estresse, talvez sem você perceber, e esse nível de estresse ele abre brecha para Satanás agir na sua mente. Então, quando você estiver cansado, descansa, não desista. Só descansa. A tua alma precisa de descanso para renovar as suas energias. Se afaste de pessoas que te sugam. Se afasta de pessoas que sugam a tua energia. Energia da alma. Tem pessoas que carregam demônios vampiros, que chegam perto de você e vampirizam toda a energia da sua alma e você se sente esgotado, esgotada. E se você não tem discernimento, você começa a se arrastar, a capengar ali, sabe? Vai se arrastando e fala, mas eu não sei que cansaço que é esse. Gente, que cansaço que é esse? Eu tô até com falta de ar, parece que eu vou morrer, parece que eu tô sem energia. Não, não parece não. Você tá assim. Você tá assim, sem energia. Porque as pessoas, elas sugam a sua energia. As pessoas fazem isso. Muitas vezes inconscientemente. Sabe por quê? Porque carregam demônios que nem elas mesmas sabem. Que nem elas mesmas têm conhecimento. Veja que nós precisamos entender e discernir sobre isso. Nós precisamos entender que quando você sai de casa, quando você entra em oração na presença de Deus, você precisa se blindar e ter consciência e discernimento de declarar que você fecha todo o canal de saída de energia da sua alma. Entende? Você declara assim, eu bloqueio toda a saída de energia da minha alma nessa hora, nesse ambiente, em nome de Jesus. Se blinda, se reveste das armaduras de Deus e vai. Muitas vezes, por falta de esquecer de se blindar, de se proteger, de declarar, a nossa energia fica exposta. E às vezes a pessoa só encosta em você e ali aquele demônio suga toda a tua energia. Por que isso acontece? Porque os demônios não têm vida, eles precisam de vida. E a vida que eles buscam é a energia da nossa alma. Por isso eles se alimentam de todos os prazeres da alma. Olha como isso é nojento. Por isso que a gente, quanto mais conhece a palavra, mais a gente quer se posicionar. Então, cuidado com o que você está alimentando os demônios. Quando você
alimenta os demônios através da área sexual desregrada, compulsiva, você está dando alimento de energia para eles se manterem ao seu lado, perto de você. Quando você tem uma compulsão por comida, come sem ter fome, glutonaria chama, você está alimentando o demônio da glutonaria, ele está se alimentando do prazer que você sente em comer. Quando você fofoca, você sente prazer em fofocar? Misericórdia! Os demônios estão se alimentando do prazer da fofoca que está saindo pela tua boca. Cuidado. Cuidado. Qual energia você está liberando da tua alma para alimentar demônios? É sério isso, né? Eu vou fazer um estudo com as mulheres desse ministério sobre os demônios nessa área. E vai ser presencial, eu vou ver se eu consigo transmitir online para quem mora em outra cidade, para estar participando, tá bom? Vai ser num sábado. Sobre a tua pergunta, irmão Valdomiro, qual a diferença de criatura e ser filho de Deus? Toda pessoa é criatura de Deus. Todos nós somos criatura, porque Deus nos criou. Deus nos criou, entende? Então, se Deus nos criou, nós somos criatura do Senhor nosso Deus e Pai. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. Então, a partir daqui, nós somos criatura diante do Criador, tá bom? E o Filho de Deus, no sentido espiritual, ele é apresentado para nós com muita clareza no Novo Testamento. Jesus veio para nos dar a identidade de Filho de Deus, para nos lembrar, para nos trazer que nós podemos nos colocar diante de Deus como filhos, né? No Novo Testamento, tornou-se filho de Deus e está relacionado a receber Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos que Jesus veio como homem, caminhou entre o povo, morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, Jesus sendo filho, nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Entende? A palavra de Deus diz isso em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberem, quem? Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus, assim como ele. Amém? Jesus veio para isso. Então perceba que a expressão serem feitos filhos de Deus, que diz nesse texto, mostra essa mudança de condição espiritual. Paulo também nos ensina isso em Gênesis 3, quando diz que, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus, ou seja, somos criaturas de Deus por quê? Porque Deus nos criou. Amém? E ter fé em Cristo, nós somos recebidos como filhos de Deus. Essa é a diferença, tá bom? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus morreu naquela cruz para nos dar esse acesso. Deus é o nosso Criador, por isso nós somos a criatura, tá bom? Mas nós somos filhos porque nós cremos em Cristo, nós cremos em Jesus. Obrigada, meu Deus. É um novo nascimento. Um novo nascimento. Jesus veio para nos ensinar a descer nas águas do batismo e receber Ele como único Senhor e Salvador. Como Ele sendo o único caminho, a verdade e a vida para todos nós. Porque só Ele nos dá o acesso ao Pai. É isso que Ele falou, não é? E é isso que Ele fala até hoje no nosso coração. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o que Jesus disse. Obrigada, meu Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigada, meu Deus. Como é bom falar de Deus, não é? Como é lindo. Como é bom estar na presença do Pai. Entenda que tudo que você passa, tudo que eu passo, Jesus passou antes. Jesus viveu antes. Jesus viveu traições, Ele sabe o que é ser traído. Jesus chorou,
Mas entenda uma coisa. Eu tenho uma coisa para falar para você que eu acabei de me lembrar que Deus falou comigo durante a noite. Olha só. Como começou a palavra hoje, existem guerras, lugares e ambientes que não é para você estar e que não é para você entrar. Jesus recuava de lugares aonde ele sabia que ele seria morto, porque não era a hora dele estar ali. Não era a hora dele estar ali. Ele saía de ambientes onde ele estava sendo perseguido. Ele não entrava em todos os lugares, mesmo ele sabendo que ele era filho de Deus e que ele tinha todo o poder sobre todos daquele lugar. Isso te ensina que não é para você entrar em lugares onde o Senhor ainda não determinou, que não é o tempo, que não é a hora. Entende? E o Senhor me mostrou exatamente isso. O Senhor me mostrou Jesus saindo de ambientes e se escondendo em cavernas, para que ele não fosse encontrado naquele tempo. Ele mudava de cidade, aonde tinha uma perseguição, que não era o tempo dele ser capturado ainda, para receber a crucificação. Entende? Então, eu acredito que Deus está falando com pessoas aqui hoje, para você não entrar em campos, em ambientes, em territórios que você ainda não foi chamado, achando que você pode, que você é o maioral. Não, não é. É pelo nome de Jesus que nós operamos todas as guerras. Mas até para operar as guerras nós precisamos ter direção de Deus. Nós precisamos da autorização do Pai. Porque senão você pode entrar numa guerra que a sua armadura ainda é fraquinha e ela vai ser facilmente perfurada pelas flechas contrárias. Então fortaleça-se mais. Esteja mais na presença do Senhor. E deseje de todo o teu coração seguir realmente aquilo que Deus te pedir. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo dia, pedindo para que o Pai venha nos trazer toda a direção para esse dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Respondendo quem perguntou quando vai ser o estudo, eu vou avisar, tá bom? Eu vou avisar porque vai ser num sábado, né? Então eu vou avisar para que vocês se programem essa tarde de sábado, para que a gente possa estar juntos nesse estudo, tá bom? Se eu não for para a matriz da Global Fire nesse final de semana, estar na intercessão, né? Eu fui chamada para estar lá na intercessão antes da inauguração. Se eu não for para lá, tem chance de eu fazer esse sábado, tá? Mas eu vou avisar através do Instagram e no grupo também, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós te agradecemos por toda a palavra, por toda a verdade que o Senhor trouxe para cada um de nós nessa manhã, onde o Senhor disse claramente que diante daquilo que nós vemos com os nossos olhos e achamos impossível de acontecer, é ali que o Senhor age. É ali que o Senhor coloca a tua mão e faz todo o movimento para provar que o Senhor é Deus e que o Senhor é soberano sobre todas as dificuldades. Pai, eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço, Pai, porque nós podemos ouvir a tua palavra, porque nós temos os nossos olhos para ler o Evangelho. Eu te agradeço, Pai, por todas as bênçãos, por cada milagre que o Senhor tem feito na nossa vida dia após dia. E te rendemos graças. Consagro ao Senhor a nossa vida, eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos que fazem parte desse ministério e cubro eles espiritualmente pelo poder do sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Declaro bênçãos de proteção sobre todos e também sobre os seus familiares. Declaro, Pai, em nome de Jesus, que todos
Todos, Senhor meu Deus, viverão um tempo de vitória e de abundância diante da Tua presença. E haverá, Senhor meu Deus, um propósito, uma vida ainda mais afiada, mais aguçada, Senhor meu Deus, diante de todos. O Senhor levantará todos, homens e mulheres, como soldados de Cristo, posicionados, alinhados, a levantar, Senhor meu Deus, uma intercessão sobre todos os outros, Pai, que estão cansados, sobrecarregados, caídos. Que o Senhor venha nos usar, Pai, assim como o Senhor usou aquela mula do Teu Evangelho. Que o Senhor venha nos usar para sermos ponte, instrumentos nas mãos de outras pessoas, para que nós possamos levar, Pai, a palavra, a verdade, o Teu amor e a Tua paz a todos aqueles que precisam, Senhor. Estamos aqui ao Teu dispor, com o nosso coração disposto e disponível. A Tua palavra diz que o Senhor não busca os que estão preparados, que o Senhor busca os que têm o coração disposto e disponível. E nós estamos aqui, Pai, nessa hora, disponíveis a serviço do Teu reino. Eu declaro proteção do alto sobre a nossa família. Consagro ao Senhor a nossa semana e o nosso dia de trabalho. Declaro que todo o prover vem das Tuas mãos e nós recebemos com alegria e gratidão. E Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, e já Te agradecemos por tudo que o Senhor fará até o final do dia de hoje. É isso que eu oro, Pai, e declaro, selando com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Hoje nós temos o culto às 19h30 do ministério. Todos são bem-vindos. Todos estão convidados a participar. Amém? Em nome de Jesus. Tem sido um tempo poderoso no meio das famílias, a palavra de Deus. Então eu te convido às 19h30 a participar e eu declaro já em nome de Jesus as mãos do Senhor nosso Deus e Pai operando diante de todas as enfermidades, diante de todas as causas apresentadas a Ele nas nossas orações. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro, Estela, que o seu esposo, os olhos do seu esposo estão nas mãos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e todo o controle está nas mãos dele. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amo cada um de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, vocês continuam nas minhas orações na madrugada. Amo vocês, tá? Ó, até às 19h30 no culto e até amanhã, de manhã, quando nós vamos estar fazendo o estudo de Salmo 115. Tchau. Deus te abençoe.